Alô pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Pílulas Antimitos. O assunto de hoje é CD versus vinil, analógico versus digital. Olha, é difícil pensar num assunto que gere tanta polêmica, tantos modismos, tantas considerações esotéricas, sobrenaturais e misteriosas. Uma verdadeira competição para ver quem fala mais besteira. Um verdadeiro insulto ao bom senso e a tudo aquilo que possa nos parecer razoável. No princípio, os álbuns eram lançados na versão CD e vinil. Obviamente, nessa época, o CD era muito mais caro e também não era todo mundo que tinha aparelho de reprodução de CD. Com o tempo, os CDs foram tomando espaço, o vinil foi desaparecendo. Num determinado momento, o vinil morreu de vez. Quando o vinil morreu de vez, o vinil tornou-se um mártir. Apareceu uma legião dos amantes do vinil. Porém, durante alguns anos, esse movimento a favor do vinil não fez muito barulho. Hoje vivemos um revival do vinil, como se pode constatar aqui nessa feira. As pessoas declaram que o som do vinil é melhor do que o som do CD. Acho, cara. É diferente, eu acho que quando você ouve vinil é um negócio mais analógico, assim, fica mais notório a presença da agulha e tal. Ora, esse gosto pelo vinil tem motivações totalmente justificáveis e razoáveis. Para muitas pessoas, esse amor pelo vinil está relacionado a aspectos nostálgicos, românticos. Mas eu acho que vai além da sonoridade. Eu acho que a pira do vinil é mais um negócio de você ser palpável, sabe? De você ser grande, ser bonito. Então é difícil alguém se apaixonar pelo MP3, pelo download, pelo Spotify. É a capa que é maior, o encarte, a manipulação, o fato de virar do lado A para o lado B. Até porque na época que só existia vinil, havia uma estratégia toda especial em o que colocar no lado A, o que colocar no lado B, qual a faixa que abriu o A, qual a faixa que abriu o B, o fato de colocar agulha, enfim, toda aquela manipulação lúdica. Até aí nada pode ser mais razoável. A gente também que lida com equipamento de som profissional, às vezes gosta de equipamento que tem mais botão, que você aperta o dedo ali e você fisicamente é mais gostoso. Então o vinil tem essa coisa de dar vazão aí ao romantismo, à nostalgia, a gostar das coisas antigas, ok? Porém o problema aparece quando algumas pessoas justificam o seu amor, sua preferência pelo vinil a partir de aspectos técnicos. Então vamos falar um pouco aqui do histórico do aparecimento do CD. Foi a companhia japonesa Sony que resolveu lançar o primeiro CD. Esse CD continha a obra do compositor alemão Richard Strauss, Ein Alpensymphonie. Em 1981, a Sony lançou um single, uma música do ABBA, The Visitors. E em 1982, foi lançado o primeiro álbum comercial no formato CD, é o 52nd Street, do glorioso Billy Joel. E a partir daí, a história continua. Estava eu vendo televisão há uns dias atrás, quando apareceu uma matéria jornalística onde um cidadão que ousou se declarar produtor musical fez considerações técnicas a respeito do disco de vinil em relação ao CD. Esse cidadão fez algumas declarações de conteúdo discutível. Uma das coisas que ele falou é que o vinil tem mais grave que o CD. Ora, o que você acha disso? Não, absolutamente. Não tem nada a ver essa história de mais agudo ou grave ou coisa desse tipo. No meu mais puro senso, eu acredito que quando você vai fazer uma comparação de qualquer coisa, nesse caso de um som com o outro, você deve realizar uma experiência controlada. Ou seja, você vai pegar a mesma música, a partir da mesma gravação, da mesma equalização, da mesma masterização, com os mesmos pré-amplificadores, com os mesmos amplificadores, com as mesmas caixas, com a mesma distância da caixa, com a mesma temperatura, enfim, uma experiência controlada. Eu tenho minhas certas dúvidas se esse nosso amigo aí realizou essa experiência mesmo. Provavelmente não. O vinil é uma mídia analógica e a informação gravada nessa mídia tem limitações da mídia, que é física. Sabe, tem aquela coisa do corte. Eu trabalhei um tempo em gravadora, não sou nenhum expert em corte de vinil, etc. Mas sei que tudo tem um limite. Quando a informação de áudio, o material, chega na fabricação do vinil, a primeira coisa que o técnico faz, o fabricante do vinil faz, é cortar frequências abaixo de 100 Hz.
Quando a gente fala em 100 Hz, nós estamos falando de frequências graves, aquelas frequências do lado esquerdo do piano, do contrabaixo, da voz do barítono, frequências graves, aquelas frequências gordas. Devido a limitações da mídia vinil, é impossível registrar frequências abaixo de 100 Hz, ou seja, justamente as frequências graves, que são aquelas alegadas que são mais bacanas no vinil do que no CD. Eu não sou especialista em fabricação de vinil, mas eu conversei com o pessoal que é especialista no assunto e eles me informaram o seguinte: eu vou propositalmente me ater à linguagem técnica e perceber a sutil diferença entre uma pessoa que está chutando e uma pessoa que conhece do assunto. Na fabricação do vinil, eram usados dois sistemas para conter os graves. Um deles comprimia os picos abaixo de 100 Hz, reduzindo a excursão lateral do sulco para que não interferisse no sulco adjacente. Um outro sistema faz a leitura antecipada do programa, informando ao torno abrir ou fechar a distância entre os sulcos para conter o material. Quando eu estou fazendo o meu próprio disco, então eu ouvi muita coisa de produtores que fazem mastering e mixagem. Então ele fala que para o som do LP você tem que fazer você colocar menos frequência e menos dinâmica, porque a hora que ele fizer o corte, se você deixar muito alto com muita dinâmica, ele pode quebrar. Bom, depois dessa declaração a gente pode dizer que em termos objetivos o vinil oferece para o equipamento de som menos graves. Porque no CD, ao contrário do vinil, não existe uma limitação física da mídia. O CD registra a informação sonora através do método digital, ou seja, números. Você já sabe que números a gente sempre tem à vontade. E no CD, a resposta de frequência, ou seja, as frequências que o CD pode reproduzir, elas vão de 20 a 20 mil Hz. 20 a 20 mil Hz é justamente a faixa do limiar da percepção de frequências para o ouvido humano. 20 é mais grave, 20 mil é mais aguda. Como a gente está manipulando números, o CD poderia ter a faixa de resposta de frequência o que quisesse, de 0 a 1 bilhão de Hertz. Teria o menor problema. Só que para que gastar informação, memória, circuitos sofisticados para reproduzir frequências que o ser humano não escuta? Mas como o cachorro não compra CD, bom, conclusão, o vinil produz menos graves que o CD. Teve uma outra declaração desse cidadão. Essa declaração é um pouco mais intrigante. Ele diz o seguinte: o vinil tem mais volume do que o CD. Olha, certas declarações advêm de desconhecimento de aspectos técnicos. Porém, outras declarações advêm de limitação intelectual. Não faz o menor sentido, lógica, filosófica ou metafisicamente, falar que uma coisa tem mais volume do que a outra. Quem manda no volume daquilo que você está escutando é o botão do volume do amplificador. Não faz sentido você dizer que uma coisa tem mais volume que a outra em termos absolutos. Se a gente for lá nas especificações técnicas do vinil e do CD, a gente vai ver um aspecto relacionado à intensidade de som. Esse aspecto é chamado de faixa dinâmica. A faixa dinâmica diz respeito à diferença entre o som menos intenso até o som mais intenso que uma certa mídia ou um certo equipamento pode reproduzir. No vinil, a faixa dinâmica é de 70 decibéis. O que significa 70 decibéis de faixa dinâmica? Que numa gravação do vinil, você pode ouvir um som tão baixinho quanto 10 decibéis e um som tão alto quanto 80. Não é que você vai ouvir 70 decibéis, não existe 70 decibéis. Existe a diferença de 70 decibéis. Isso vai depender do seu amplificador, da distância que serve das caixas, enfim, uma série de outros fatores. Já no CD, a faixa dinâmica é de 98 decibéis. Vai, sempre arredondar. Isso significa que no CD a gente tem 30 decibéis a mais de faixa dinâmica. Porém, isso não significa que o CD tem mais volume que o vinil. Mas enfim, qual a importância da faixa dinâmica? A importância da faixa dinâmica, ela se observa mais em um determinado tipo de música, a música erudita, a música clássica. Pois na música erudita, essas diferenças de passagens pianíssimo para fortíssimo são importantes, fazem parte da estética da música erudita. Já na música popular, a faixa dinâmica já não faz tanta diferença, mas na música clássica é muito importante. Então o maestro vai lá fazer um concerto ao vivo e propositalmente ele faz grandes diferenças de faixa dinâmica na sua interpretação da obra aí do compositor. O maestro gosta dessas coisas. Ele vai lá naquele momento que a orquestra está naquele pianinho, tudo baixinho, daqui a pouco tute de orquestra, você
cara cai da cadeira, o maestro joga o cabelo para trás e dá o showzinho dele lá, porque sabe que o maestro é o ser mais vaidoso da face da terra. No teatro, na sala de concerto, o maestro consegue produzir acusticamente uma faixa dinâmica talvez até de mais de 100 decibéis. Aí um belo dia o maestro fica famoso e uma gravadora vai lá e resolve registrar a gravação do seu concerto. Vai lá no estúdio, o pessoal da orquestra vai lá, executa a obra, faz aquela dinâmica toda. Aí o maestro pega o vinil, vai para casa e vai escutar a gravação da sua obra-prima. Ao escutar essa obra-prima, o nosso maestro fica extremamente frustrado, pois ele percebeu que aquela faixa dinâmica toda que ele conseguiu produzir na sala de concerto não aparece no vinil, é reduzida. Passa-se um tempo, o maestro fica mais famoso ainda e a gravadora resolve regravar o seu concerto em CD. Aí o maestro pega o CD, vai vir em casa e fica satisfeito, que ele ganhou 30 decibéis a mais de faixa dinâmica. Mas você vai falar, agora entendi, então o CD tem mais volume que o vinil. Não, é proibido falar isso. É tão errado falar que o CD tem mais volume que o vinil, como o vinil tem mais volume que o CD. Ainda que o CD tenha a maior faixa dinâmica que o vinil, quando você vai escutar o CD num aparelho, se o seu aparelho tiver um amplificador fraquinho, ele vai produzir menos volume. Ao contrário, se o seu vinil que tem menor faixa dinâmica, você bota um amplificador potente, você vai ouvir mais volume. Ou seja, não faz o menor sentido dizer que uma coisa tem mais volume do que a outra. Quem manda no volume é o amplificador. Sendo assim, a próxima vez que alguém vier para você e disser o vinil tem mais volume que o CD, você faz o seguinte. E parece que essas declarações a respeito de som, qualidade de som de vinil versus CD, tem mais a ver com aspectos de modismo. E o vinil é o que a gente pode dizer, é gostar de ouvir. É possível também que na área da psicologia algumas pessoas resolvam fazer essas declarações nostálgicas e românticas a respeito do vinil, porque afinal de contas é bacana você ser nostálgico e romântico. Eu tenho alguma dúvida se essas declarações iriam resistir a um teste cego, ou seja, você bota um som lá no vinil e no CD e pede para o cidadão dizer, olha, é CD ou vinil. Você acha possível vencer nesse teste cego? Cara, eu acho que vai ter muita gente que vai cair da cadeira, viu? Agora, fora os aspectos técnicos, não podemos negar o poder da mente. O cara vê aquele bolacha preta de plástico virando ali e fala, opa, estou ouvindo mais grave. Mas equivocado, não é dizer isso, sabe? Às vezes até a gente meio que se ilude e pensa, será que tem mais grave mesmo? Será que... E não tem Cristo que tire isso da cabeça dele. Então aí não podemos nos meter em áreas que não são da nossa alçada, que são os aspectos psicológicos. Então é isso, meus amigos. Não existe fundamento técnico algum que sustente essas declarações a respeito da qualidade do som do vinil. Aliás, tem outra coisa. O problema não é nem tem mais grave, mais volume, sei lá. O problema é quando o cara fala que o som do vinil é melhor do que o som do CD. Por que você está comprando disco de vinil? Você acha que tem alguma diferença no som, alguma coisa em relação à qualidade? Tem. É mais puro, somzinho mais puro, melhor. Como uma coisa pode ser melhor que a outra em termos absolutos? A gente pode dizer que uma coisa reproduz mais fielmente aquilo que foi gravado e outra menos. Agora, que um é melhor do que o outro... Então os primeiros CDs eram horrorosos, porque o cara copiava do vinil e ficava uma coisa horrível. Depois, claro, com o digital crescendo, evoluindo, as coisas mudaram muito e a qualidade ficou legal. Então eu espero que esses aspectos técnicos aí tenham esclarecido um pouco essa questão de CD versus vinil. Aliás, a questão CD versus vinil faz parte de uma investigação maior ainda, que é analógico versus digital. Fita magnética versus conversor, válvula versus transistor, sintetizador analógico versus digital, mas isso vai ficar para uma próxima pílula. Então é isso, pessoal. CD versus vinil. Tchau, abraço.